A lama respinga quando o homem cai de joelhos. O som da pancada ecoa entre paredes de pedra ainda úmidas da madrugada. Alguém grita, outro manda calar. Um cavalo bate o casco no chão duro enquanto o cheiro de fumaça e suor sobe no ar quente. No canto da rua, uma criança observa em silêncio agarrada à saia da mãe. Ninguém intervém, ninguém pergunta, porque naquele lugar, naquele tempo, a ordem vinha antes da compaixão. E quem desafiava a ordem desaparecia rápido demais para deixar perguntas. O Brasil colonial, do início dos anos 1700, era um mundo onde poder e sobrevivência se misturavam em cada esquina. Igrejas dominavam as praças, soldados guardavam rotas comerciais e comerciantes disputavam cada saco de açúcar ou cada grama de ouro. Era uma sociedade construída sobre hierarquia rígida, onde cada pessoa sabia exatamente qual era seu lugar. Ou aprendia rapidamente. Mas como era viver em um mundo onde a vida inteira podia ser definida pelo nascimento, pela cor da pele ou pelo lugar onde você pisava? Isso era o Brasil colonial no século XVIII. Um território imenso governado à distância por uma coroa europeia, onde riqueza e brutalidade cresciam lado a lado. Nas minas de ouro de Minas Gerais, homens escavavam a terra como se estivessem arrancando o próprio coração do continente. Nas plantações de açúcar do Nordeste, a lavoura se movia ao ritmo do trabalho forçado. Nos portos, navios chegavam carregados de mercadorias, notícias e ambições. O extraordinário não era apenas a riqueza que surgia dali. Era a velocidade com que aquele mundo crescia, sem leis suficientes, sem infraestrutura, sem controle real sobre as tensões que acumulava. E essa é a primeira grande ilusão sobre o Brasil colonial: imaginar que tudo era atraso e estagnação. Na verdade, para muitos, o século XVIII parecia um momento de expansão. Ouro fluía para Lisboa. Cidades surgiam quase da noite para o dia. Vilas mineradoras se enchiam de gente, comércio e promessas. Igrejas eram erguidas com riqueza impressionante. Ruas estreitas ganhavam movimento constante. Era prosperidade real. Mas também era frágil, porque o mesmo sistema que criava riqueza concentrava poder, desigualdade e tensão em níveis perigosos. Quanto mais ouro era encontrado, mais pessoas chegavam. Quanto mais pessoas chegavam, mais difícil se tornava manter a ordem. As cidades coloniais eram organismos caóticos, ruas tortuosas, casas encostadas umas nas outras, mercados improvisados, tavernas cheias de vozes e disputas. Comerciantes portugueses, escravizados africanos, indígenas deslocados, aventureiros europeus, religiosos, soldados, artesãos. Todos dividiam os mesmos espaços apertados. O som das ferraduras misturava-se ao barulho dos martelos nas oficinas. Igrejas marcavam o ritmo da semana com sinos. Cartas atravessavam o oceano trazendo decretos da coroa. E enquanto tudo isso acontecia, o território crescia rápido demais para ser realmente controlado. Mas muitas vezes o início do caos não vinha de batalhas ou revoltas. Começava em lugares silenciosos, em porões úmidos de navios, em trilhas abertas na mata, em pequenas disputas por terras, ouro ou impostos. A tensão colonial era como brasa escondida sob cinzas. No litoral africano, outro processo silencioso alimentava esse sistema. Aldeias atacadas, prisioneiros marchando até a costa, o oceano transformado em corredor de sofrimento. Navios atravessavam o Atlântico trazendo homens, mulheres e crianças que seriam vendidos nas cidades coloniais. Quando chegavam aos portos brasileiros, o contato com a civilização acontecia de forma brutal. O cais era o ponto de transformação. Pessoas viravam mercadoria. Documentos registravam compras, novos nomes eram impostos. A cidade absorvia tudo isso como parte de sua rotina,
E dali o sistema se espalhava, dos portos para as plantações, das vilas para as minas, das cidades para o interior profundo. A vida colonial avançava com a mesma velocidade que suas contradições. Minas Gerais fervilhava com buscadores de fortuna. Ouro circulava em mãos nervosas. Tabernas se enchiam de histórias exageradas e suspeitas constantes. A riqueza rápida produzia paranoia rápida, e quando as coisas davam errado, o medo encontrava culpados. Autoridades coloniais viam conspirações em toda parte. Rebeliões eram reprimidas antes mesmo de acontecer. Escravizados que fugiam eram perseguidos pelas matas. Quilombos surgiam como ilhas de resistência escondidas entre montanhas e florestas. A sociedade colonial vivia em permanente tensão entre controle e desobediência. Essa tensão não ficava restrita às cidades. No campo, fazendas se expandiam enquanto vilas inteiras dependiam de safras instáveis. Secas, doenças e conflitos locais podiam transformar prosperidade em abandono em poucos anos. Estradas desapareciam na mata. Pequenos povoados eram deixados para trás. E lentamente, o território colonial revelava sua fragilidade. Com o tempo, o sistema começou a mudar. O ouro diminuiu. Rotas comerciais se reorganizaram. A coroa portuguesa tentou aumentar controle e impostos. Novas ideias começaram a circular. Ideias de liberdade, autonomia e ruptura. Mas nada mudava rápido para quem vivia dentro daquele mundo. O Brasil colonial não terminou em um único momento dramático. Ele se transformou lentamente, camada por camada. Estruturas antigas deram origem a novas formas de poder, novas desigualdades, novos conflitos. O país que surgiria depois carregaria muitas dessas marcas. E talvez a pergunta mais inquietante não esteja apenas no passado. Quando olhamos para nossas cidades, nossas disputas por riqueza, nossas desigualdades persistentes, será que realmente estamos tão distantes daquele mundo colonial? Ou apenas continuamos caminhando sobre as mesmas fundações invisíveis? Eu sou apenas uma voz atravessando o tempo. Porque às vezes, entender como as pessoas viveram séculos atrás é a única maneira de perceber o quanto daquele passado ainda vive silenciosamente dentro do presente.